Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos hoy en la presentación del Rumor 9, que culmina la serie La Historia como Rumor. En la plataforma, al pie, van a poder seleccionar el idioma de esta conversación que se va a llevar adelante en español y en portugués. Le doy la palabra ya a Gabriela Rangel, directora artística del museo, para iniciar esta conversación. Gracias, Guadalupe. Quien hablaba era Guadalupe Requena. Gracias a Johan y a Luisa por estar aquí, y a ustedes los invisibles que están presentes. Buenas tardes a todos y a todos. Hoy concluye la serie que concebí hace un año para un orden digital huérfano de contenidos de archivo. Ustedes dirán que la web es una autopista con mucho tráfico, que tiene muchos elementos y mucha información. Pero no es cierto, la web es solo un lugar de entretenimiento, y cuando tenemos suerte encontramos información. El archivo, en cambio, es un cuerpo de saberes sin límites, que responde a un orden caótico o racional, pero un orden al fin. ¿Qué mejor comienzo para un programa de dirección artística digital que nos tocó hacer que hacer un corte de la historia del arte contemporáneo de América Latina, porque el arte contemporáneo también tiene historia, desde el cuerpo, desde la performance, cuya fluidez e interdisciplinariedad la sitúan como un lugar privilegiado dentro del archivo. Quiero citar ahora a Ulises Carrión, que fue quien me inspiró para este proyecto, el poeta y artista que usó como punto de partida la teoría del chisme, que es muy proustiana y muy de las teorías alternativas de comunicación de los años 70, para realizar una obra de arte. Además del chisme, Carrión empleó el rumor, el escándalo y otros modos de transmisión informal, cotidiana y anónima del lenguaje y la comunicación. Carrión indicó la diferencia entre el chisme y el rumor, que es que el rumor está menos individualizado que el chisme. El rumor es general, algo que escuchamos en varios lugares sin fuentes identificables, mientras que el chisme implica una confrontación más directa. Dejo este aspecto para que lo elaboren ustedes, los invisibles, desde la recepción de las performances, cuya historia fugaz solo se completa de manera difusa colectivamente. La serie La Historia como Rumor, que llega hoy al número 9, el último, con una pieza performática muy inquietante de Tunga. Tuve la suerte de ser testigo de ella. La vi. Puedo decir que vi a las gemelas deambulando por el espacio de un museo en Caracas, en la retrospectiva del artista organizada por Carlos Basualdo, que viajó a varias sedes, incluido el Museo Alejandro Otero, donde yo trabajaba. Tunga fue y es un artista mayúsculo del Brasil. Yo creo que es un artista mayúsculo en general. Yo no creo que sea solamente del Brasil o de Latinoamérica. Están sui generis como Leo Nilsson, pero tal vez su opacidad en el día de hoy, en lugares donde no se ve tanto su obra, se deba a que no cometió el pecado de caer en las trampas del estilo o en la vanidad de la representación. Guy Brett señaló la rendición de la obra de Tunga a los flujos de energía. A Guy Brett le gustaba mucho hablar de energy fields. Sin embargo, yo creo que Tunga fue un artista que conectó en sus obras las leyes secretas y reverberantes de la pasión y del deseo, en la conjunción con el orden y el caos de los objetos y los sujetos que pretenden poseerlos. El fetichismo es parte del trabajo de Tunga. Es muy psicoanalítico Tunga. No en balde, este performance fue editado en una revista psicoanalítica. Para esta obra que presentamos hoy, el archivo estuvo a cargo de Johan Volz, que es un curador que yo respeto mucho, que tuvo a su cargo el pabellón de Tunga en Inhotim. Es una obra narrativa tan simple y tan compleja que puede cambiar el orden del universo con un solo movimiento de las chicas, de las gemelas que deambulan por el espacio. Quiero agradecer
ahora que estamos hablando de este performance, ya que estamos despidiendo la serie, quiero agradecer a los colaboradores y colaboradoras de los archivos que precedieron a este archivo. Rumoristas, testigos, artistas, galeristas, fotógrafos, videístas, críticos, historiadores que hicieron posible el rescate de 9 performances de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Es decir, fue un arqueo regional. También quiero expresar mi inmensa gratitud a Verónica Rossi, curadora con quien tuve un diálogo cercano durante mi tiempo en Malva, que termina esta semana. Anita Sanjan y a Luba Casta, quienes se ocuparon de garantizar que todos los elementos estuvieran en su lugar y en el momento preciso y correcto. A Fernando Bruno por su síntesis editorial de la página y al equipo de comunicaciones por encontrar una forma para contenidos que suelen resistir este tipo de formas. Por último, quiero agradecer a Adela Casal y a Sotheby's por apoyar esta iniciativa y a Teresa Bulgaroni y a Nora Hoffman, presidenta y vicepresidenta de la Fundación Malva, por su hospitalidad y apoyo durante el tiempo que estuve en el museo. Este último rumor, que se lo debemos a mucha gente que colaboró, el Instituto Tunga, que es la fundación que se ocupa del trabajo del artista, y a muchas personas que colaboraron para nutrir este archivo, también a Jochen y a Luisa, quienes navegarán con Fernando Bruno y la traducción simultánea por los documentos que conducen a la performance Silópagas Capilares entre nos. Paso la palabra a Jochen y a Luisa, no sin antes pedirles que envíen sus preguntas de antemano por el chat, que yo las voy a anotar y a pasárselas a los ponentes en su debido momento, y que ellos las van a responder al final de la conversación, donde vamos a navegar un archivo que es una inauguración digital. Muchas gracias. Muito obrigado, Gabriela. É uma honra, um prazer enorme poder fazer parte desse projeto La História como Rumor. Eu tenho acompanhado o projeto com muita euforia, né? Desde o primeiro início, eu acho que é um projeto, talvez um dos projetos mais lindos que surgiu nesse período de pandemia. Todos os museus têm inventado estratégias novas para falar de outra forma sobre acervo, sobre a arte, para manter a conexão com seu público. Eu acho o Malva e sua iniciativa com a História como Rumor é uma iniciativa muito especial, se destaca internacionalmente. Eu estou muito orgulhoso de poder fazer parte disso, muito feliz e muito agradecido. Acho muito bonito essa perspectiva do rumor em todas as performances que foram discutidos durante essa série, né, dos últimos 8 e agora hoje do 9º. Acho acho que são todos trabalhos que têm uma capacidade, né, de uma certa síntese, de uma certa ação estratégica, uma ação conceitual muito forte, que são extremamente inspiradores. Então, revisitá-los e deixar essas histórias até crescer um pouco na nossa imaginação é algo muito poderoso. Acho que essa imaginação é algo que a gente tanto precisa nesse momento difícil de pandemia, que a gente precisa poder imaginar outros caminhos ao futuro. Eu acho que o projeto contribui muito para isso, então estou muito agradecido. Falo isso como audiência. Também gostaria de agradecer em nome da Pinacoteca de São Paulo pela parceria, que isso é uma parceria que vem de longa data. A gente já fez outros projetos juntos e eu estou muito feliz que a gente continua agora num formato digital, virtual, manter essa parceria. Eu espero que seja um projeto entre muitos outros que estão a vir. Então, feito essa introdução, eu também quero muito agradecer rapidamente, né, as pessoas com quem nós tivemos contato direto, você, Gabriela, a Lupe Requena, a Luba Casta, o Fernando Bruno, do Malva, da equipe do Malva, que foram assim, interlocutores fundamentais na pesquisa, na forma de apresentar esse site, né, para fazer esse projeto acontecer. Também gostaria de agradecer especialmente ao pessoal do Instituto Tunga, a Cashman, o Fernando Santana e o Antônio Mourão, filho do artista, que foram também colaboradores diretos, né, para poder acesso ao
algo que não é tão fácil encontrar. E um agradecimento especial ao Evandro Salles, que também tem tido um papel muito importante de, vamos dizer, nos ajudar a fazer algumas descobertas muito especiais. Por exemplo, a presença da Diana e Júlia Ramar, que são duas das protagonistas da peça, talvez hoje até no auditório aqui, mas como parte do projeto. Então, são meus agradecimentos. Eu estou muito feliz que a Luísa Duarte topou de fazer essa conversa comigo aqui hoje na abertura, além de ser uma colega muito admirada, ela é uma querida amiga, e eu estou muito feliz que a gente pode compartilhar esse momento juntos. E eu gostaria de talvez começar de falar sobre, e talvez nesse momento seria interessante, não sei se é possível, se talvez o Fernando já pode pelo menos abrir o site para a gente poder ver uma primeira imagem da própria peça. Acho que se você sobe um pouquinho para a gente poder ver as gêmeas assim, já está ótimo. A gente vai falar da obra Chifópagas Capilares Entre Nós, uma peça do Tunga, do artista Tunga, de 1984, que foi apresentado muitas vezes, né? A gente tem uma lista bem no final, que todo mundo pode consultar, mas enfim, uma peça que foi apresentada muitas vezes entre 84 e 2018, que foi a última apresentação quando a Tate Galeria de Londres adquiria essa peça, mas ainda assim poucas pessoas têm visto ela. Isso tem sido muito interessante. A partir do convite da Gabriela, tenho falado com muitas pessoas, e muitas pessoas muito próximas de Tunga, e muitas pessoas muito próximas da produção de Tunga e da discussão e debate ao volta do seu trabalho, e a maioria não tem visto a obra. Assim, nunca, mas ela é tão presente. Eu acho que a gente pode falar disso um pouquinho. Antes de fazer talvez uma primeira pergunta para a Luísa, eu gostaria também de agradecer e pedir desculpa por falar aqui em português. Mas como é uma peça em português, com título em português, a partir de um momento que a Luísa e eu falamos português juntos, a gente escolheu isso como o melhor caminho, e eu gostaria de agradecer a Bárbara e ao Alejo pela tradução para o espanhol. Muito obrigado por nos ajudar nisso. Luísa, a gente tem muito falado sobre a ideia do rumor e como é pertinente pensar a obra do Tunga a partir desse conceito do rumor. E você, inclusive, começa a sua fala sobre isso aqui no site, no projeto, a partir disso. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é muito um fio condutor na obra e também nessa série. Sim. Antes de tudo, muito obrigada, Johan, pelo convite. Obrigada, Gabriela. Obrigada a toda a equipe do Malba envolvida aqui nesse belo projeto. Eu endosso as palavras do Johan, né, da pertinência e da singularidade desse. Não vou me estender muito, mas realmente a ideia de tratar também de performance e corpo dentro do ambiente digital, que é tão avesso à sensibilidade corpórea, é uma ideia também muito feliz desse projeto do Rumor. Mas vamos... E quando você, né, Johan, me chamou para dar um depoimento sobre essa obra específica do Tunga, as Chifópagas Capilares, perguntando, Luísa, você gostaria de falar como uma testemunha ou como uma rumorista? E eu achei engraçado, porque como você tem na sua pesquisa sobre a obra para fazer esse trabalho, tem descoberto que nem tantas pessoas assim, todas conhecem de alguma maneira a obra, mas nem todas viram a obra. Eu vou falar, eu também nunca vi a performance, e eu vou falar do ponto de vista do rumor. E falar do ponto de vista do rumor sobre a obra do Tunga, na verdade, guarda uma grande coerência com muitos aspectos da poética da obra, da maneira do Tunga conceber o seu trabalho, né? Para o Tunga, essa obra é uma obra que eu vi a primeira vez
talvez como um registro da performance dentro de um vídeo chamado Nervo de Prata, feito pelo Arthur Omar, a quatro mãos com Tunga, e sabia da existência da obra também dentro de uma espécie de revista voltada para a psicanálise, né, chamada Revirão, e acompanhava, né, depois da imagem das gêmeas chifópogas e de uma escultura, né, com fios de cobre e um pente na parede, um longo texto, né, um texto ficcional escrito pelo Tunga, que eu não vou dizer que acompanhava a obra, porque esse é um erro que a gente às vezes comete, né? O texto acompanha a obra. Na verdade, o texto faz parte da obra, tanto quanto a performance, a fotografia, o vídeo. E nesse texto, como sempre, né, o Tunga misturava, né, um tanto de realidade, um tanto de ficção. Então, falar do ponto de vista do rumor quer dizer daquilo que você ouviu dizer, mas não sabe exatamente o que é verdade, o que não é verdade, o que é ficção e o que é realidade, acaba sendo algo extremamente coerente, né, com o trabalho do Tunga. Por exemplo, o Tunga, um dado biográfico factual, é que o Tunga tinha uma mãe e uma tia que eram gêmeas idênticas, Leia e Maura. Não resta dúvida de que esse fato biográfico o inspirou a criar a ficção das chifópogas capilares. Eu nunca me esqueço de uma declaração, de um depoimento do Tunga que ele gostava de repetir, né? Assim como os trabalhos de Tunga, eles têm uma espécie de eterno retorno, né? Um trabalho da década de 70 vai reverberar e você vai encontrar algum traço numa outra obra feita 20 anos depois, as falas do Tunga também ecoavam, né? Formando outra questão muito cara ao Tunga, que é a questão do contínuo, né? Você me interrompe, tá? Se eu estiver falando muito. Mas eu lembrei que o Tunga gostava de dizer, ainda falando sobre o rumor na obra dele, ele gostava de dizer que tinha nascido em 2 lugares ao mesmo tempo, em Palmares, em Pernambuco, e no Rio de Janeiro, né? E ele atribuía esse nascimento simultâneo em 2 lugares a tia e a mãe gêmeas, que talvez tenha algum acidente genético tivesse ocorrido que tenha feito com que ele tivesse uma dupla certidão de nascimento, uma em Palmares e outra no Rio de Janeiro. E ele nos diz nessa declaração, nessa passagem: ora, você não lembra, eu não lembro da hora que eu nasci, do lugar onde eu nasci. Na verdade, nos contam, né? Olha, Luísa, você nasceu no Rio de Janeiro, Johann, numa cidade da Alemanha. Alguém lembra? Ou seja, é um tipo de ficção criada a partir do momento que a gente nasce sobre a nossa história. Então, acho que, enfim, vamos fazer uma troca, mas acho que tem tantos dados da obra do Tunga que nos levam a pensar que falar do ponto de vista do rumor, e como disse a Laura Lima, para um depoimento também aqui, né, para esse belo projeto, a História como Rumor, também na condição de rumorista, sobre a obra, uma hora do depoimento dela, ela diz: na verdade, eu já estou em dúvida, será que eu não vi mesmo as chifópogas capilares ou será que eu vi? E eu acho que era justamente inocular em cada um de nós uma dúvida permanente sobre o que estamos vendo, sobre o que é realidade, sobre o que é ficção, que o Tunga desejava e que a obra continua operando, né, de alguma maneira, em cada um de nós. Como muitos de vocês que estão aqui conosco ainda não viram a peça, Fernando, talvez a gente pode descer até a próxima imagem só, descendo um pouquinho no site, porque isso talvez ajude a esclarecer. Vamos pegar uma outra imagem das chifópogas. Aqui, por exemplo, ótimo. Eu acho que tem que rapidamente descrever o que acontece, né? São duas gêmeas idênticas, 2 adolescentes que vestem ou estão com uma peruca, né? Um cabelo feito, vestindo um cabelo que é conectado. Então, são 2 cabeças conectadas, como se fossem gêmeas siamesas, mas conectadas pelo cabelo. E é isso. As 2 andam pela exposição ou por uma paisagem à volta da exposição,
e não fala necessariamente com as pessoas, elas interagem entre si, mas não com os outros. Elas vivem num mundo meio fechado entre si, e para os outros eles são meio uma coisa curiosa que acontece. Essa é a peça Performance. Tem junto a peça que a Luísa se referiu, que depois foi republicado num livro maravilhoso do Tunga, de 97, foi republicado um pequeno folheto, que é esse texto que a Luísa menciona, que é uma outra peça, um outro elemento da peça. E é muito interessante pensar, assim, estudando ele, porque ele é uma mistura entre poesia, até poesia de fato, assim, quase acústica, né? Que tem momentos que ela fala e eles são sons que aparecem, rimas. Tem outros momentos que o próprio o narrador, que a gente acredita que é o Tunga, que se apresenta na primeira pessoa, já no início fala, desde 1980, tudo que eu relato daqui para frente são fatos. Agora eu falo como testemunha. Então ele já usa na terceira palavra, basicamente, terceira linha, ele já usa a ideia que ele seja um testemunho de tudo que ele vai contar daqui para frente. A partir disso, ele conta e mistura a poesia e alguns fatos históricos. Por exemplo, ele faz a referência a um pesquisador dinamarquês que, de fato, veio ao Brasil, teve uma presença muito importante na arqueologia brasileira, né, que chamava Peter Wilhelm Lund, que foi, assim, pesquisou muito no Brasil e que quem estuda, vamos dizer, ciências naturais vai sempre passar por Lund em algum momento. Então, uma pessoa respeitada. Curiosamente, ele também foi conhecido como um grande contador de histórias. E ele relata uma história, só porque ele é dinamarquês, sobre supostamente um mito que tem a ver com as gêmeas. E esse mito é totalmente inventado, mas ele é tão inventado e tão possível, tão plausível, que ele, talvez a gente fica com essa ideia que talvez ele pode ser um mito de verdade. Né? Então ele conta, o Tunga, o narrador, coloca, para garantir que seja verdade, ele coloca na boca de um cientista reconhecido, escandinavo, então ele ainda sabe de onde ele está falando, uma mitologia nórdica, supostamente nórdica, sobre as duas gêmeas. E essa história é muito curiosa, assim, são as duas gêmeas que foram criadas, eram crianças conectadas com o cabelo, e quando eles chegam na adolescência, lá no vilarejo, no povo deles, todo mundo aceita a ideia que elas são gêmeas conectadas pelo cabelo, mas quando eles chegam na adolescência, o povo deles está com medo que isso vai dar confusão genética e diz para dar a opção para as duas se serem partidas, né, separadas, cortando o cabelo, ou serem sacrificadas. E as duas optam por não ser separadas, aí a história elas vão realmente ser decapitadas, as duas cabeças vão ser penduradas numa árvore, etc. Se cria uma outra história que depois alguém passa por lá, encontra assim, esse cabelo com dois lados, né? E dá isso para sua amante, ela começa a costurar, a fazer um bordado a partir disso, e o cabelo se torna ouro. Ela aborda os sonhos, exatamente. Sonhos que ela tem na noite anterior, ela aborda com os fios de cabelo que, quando, de repente, numa alquimia misteriosa, se tornam ouro. Então, eu acho muito interessante ver essa história, como ele constrói. Então, só voltando para o rumor, a ficção e o relato científico, que são, acho que, três, ainda a poesia, são 4 assim, modos de narrar que foram muito importantes para o Tunga. Assim, ciência foi super importante. Ciência exata, ciência natural, ele adorava isso. Assim, isso é muito presente em toda a sua obra. Mas a poesia também está
a ficção é o rumor mais ainda. Talvez a gente pode fazer um pequeno momento, assim, tentar ir um pouco pelo site. Fernando, se você sobe para cima de novo, a gente pode talvez contar a partir disso. Essa aqui é a primeira peça que a gente pode ver, e se você quer, eu não sei se é possível tocar, eu falo por cima. É um filme, ele tem uma trilha maravilhosa também, um filme feito por Evandro Salles em 2007. Ele foi originalmente feito para a contribuição do Tunga para uma exposição chamada Arte para Criança, que depois viajou de Brasília, Vitória e vários outros lugares no Brasil, São Paulo, Rio. Uma exposição muito importante que viajou por 2 anos. Então o Evandro fez esse filme a partir da história. É um registro, vamos dizer, um registro e não um registro. Ele fez a performance para o filme. E a partir do filme, também a gente vai poder escutar isso das próprias gêmeas que fizeram o filme, que estão parte aqui dos testemunhas. Ele também aconteceu nas aberturas, etc. Mas a ideia era que o filme fosse presente na exposição. E nele a gente escuta a história. Então, por exemplo, se você quer a gente rapidamente parar, a gente consegue ouvir um pouco da narrativa da própria história. Se eu fico calado e, Fernando, você aumenta o som. As falas, ou vês ouro, ou calas. Agora a gente vai começar a narrativa. Esta é a história de gêmeas que nasceram unidas pelos cabelos. Foi em uma terra distante que isso ocorreu. Entre o povo surgiu a discórdia, pois se para alguns elas trariam infortúnio, para outros muitos mistérios elas poderiam explicar. Resolveram que as deixariam unidas apenas até a adolescência, quando então deveriam ser separadas. Caso contrário, seriam sacrificadas. Fernando, eu acho que a gente pode parar aqui. Aí a gente convida todo mundo para assistir esse filme, que é a história, é uma outra forma desse trabalho existir. Se nós agora podemos descer um pouquinho, eu queria talvez rapidamente apresentar como o site está organizado e a partir disso a gente bate um papo mesmo. A gente tem então um texto meio que introduz exatamente a peça, que é a peça, mas eu quero chamar a atenção ao próximo texto, que é do Guy Brett. E aqui eu também gostaria de fazer um agradecimento especial para Alejandra Brett, que foi quem cedeu esse texto e que foi traduzido para o espanhol pela primeira vez. Então, é um texto fundamental, que foi publicado em algumas iterações. O Guy Brett era um historiador de arte inglês e um dos grandes interlocutores de vários artistas latino-americanos, mas com Tunga também um grande, importante interlocutor. E ele tem acompanhado, né, a produção do Tunga por muitos anos, décadas. E esse texto é um pouco, ele cresce
ao longo dessa amizade, esse diálogo, esse texto cresceu. E essa versão que a gente tem aqui traduzido é a última versão que foi publicada num livro 2 anos atrás, aqui no Brasil. Ele foi editado concebido por Tunga e Catherine Lampert, uma outra que a gente vai ver daqui um pouco, e publicado no final de 19, início de 20, pela Cosaque Naif, aqui em São Paulo. Então, podemos seguir. Então, nós temos aqui a Catherine Lampert, que é uma grande historiadora de arte, curadora. Ela foi diretora da Galeria Whitechapel em Londres, final dos anos 80, e ela, em 89, foi, vamos dizer, diretora do museu quando o Tunga apresentou as chifópagas capilares, junto com Lézard, em Londres. Isso foi uma apresentação importante, e a partir disso ela tem acompanhado essa performance muitas vezes. Eu acho que a gente contou 7 vezes, ela tem visto a performance com 7, vamos dizer, gêmeas diferentes, personagens, né, fazendo essa personagem, as personagens. É muito interessante ver e ouvir ela um pouco falar sobre também, sobre questões como essa performance às vezes funciona mais magicamente e em outros momentos menos. É muito interessante o depoimento dela. A gente desce, por favor. Aí nós temos a Júlia e a Diana Hammer, as gêmeas que fizeram a performance, a peça, no filme que a gente viu lá no início, e que fizeram isso em várias cidades no Brasil, entre 2006 e 2007. Então, agora, eu fiz contato via Evandro, a gente fez contato com eles e a gente pediu para elas contar da memória de algo que elas tinham vivido. E é muito bonito ver como, inclusive, eu diria, no depoimento delas, o relato, a memória e a ficção também se misturam um pouquinho. Porque são memórias que camadas que se sobrepõem, e é bem bonito o depoimento das duas. E é muito emocionante ouvi-las falar, mas não pode separar as gêmeas nunca. Então, é bonito ouvi-las falando, parece que elas teriam tomado a mesma decisão, parece que do jeito que elas estão falando. Podemos descer mais um pouquinho? A gente tem aqui a Beverly Adams, que é a curadora de arte latino-americana do MoMA, e uma outra grande interlocutora do Tunga. Ela tem acompanhado Tunga também por muitos anos, tem feito exposições com Tunga, mas também nunca tinha visto a peça ao vivo ser apresentada. Então ela conta sobre isso, ela inclusive conta sobre a referência que a Luísa já fez da Leia e da Maura, da mãe, né, e da irmã da mãe do Tunga. E a gente pode seguir mais um pouquinho para baixo. Aqui eu acho muito interessante, a gente tem a Laura Lima, uma artista contemporânea, mais uma geração bem mais jovem que o Tunga, mas uma artista hoje radicada no Rio de Janeiro, trabalhando com performances, né, com escultura viva, como ela descreve, e ela tem peças que claramente fazem, vamos dizer, referência, talvez não declaradamente, mas com certeza foram inspirados, e ela aprendeu com essa peça do Tunga, com certeza, declaradamente. Então é muito bonito ouvir uma artista falar sobre o trabalho de outro artista, e como a Luísa já disse, né, como ela fala no final, parece que talvez eu já vi muitas vezes, né, de tão presente o trabalho está no imaginário de um artista hoje no Brasil. Aí, a próxima, a gente tem a própria Luísa falando, mas isso a gente pode pular agora, porque a gente quer ouvir ela ao vivo. E depois a gente tem alguns documentos importantes. Tem um grande arquivo documental, fotográfico. Então, a gente tem aqui as diversas formas que essa peça apareceu.
aqui, por exemplo, em alguns momentos, ela só aparece como fotografia. O Tunga editou a obra como uma fotografia, ela foi comercializada como uma fotografia, ela tinha uma edição limitada, então ela existe como fotografia, ela existe como parte de 2 filmes que ele fez com o Omar. Também é interessante que elas aparecem meio, as cenas parecidas. Se a gente desce mais um pouquinho, aqui essas primeiras 2 formas são de fato fotografias que existem como fotografias. Aí a gente descendo, a gente tem várias iterações da performance. México, seja, a gente pode descer, isso também acho que ainda está no México. A gente tem aqui, essa aqui do México, desculpa, talvez eu confundi. Agora, a gente tem ela aqui de 2012, em Inhotim, em Brumadinho, no Brasil, que foi a única vez que eu vi as chifópagas capilares ao vivo, que foram essas 2 aqui. Se nós temos mais um pouquinho, a gente tem alguma série de fotos bem bonitas e impressionantes da performance feita na Tate, em Londres. Inclusive, aqui a gente reconhece, né, as performances em Londres, em frente de uma das peças fotográficas sobre a própria obra. E se nós seguimos mais para baixo, a gente chega, então, numa linha de tempo, né, que realmente relata das principais performances da peça. E seguindo para baixo, a gente tem a possibilidade de acessar a brochura, né, o panfleto, que é ótimo. Dá para abrir, dá para ler em alta resolução, dá para ver o que nós falamos, né, sobre a ideia da poesia, toda a narrativa que o Tunga propôs está presente aqui, mas também a ligação que ele já faz por uma certa poesia visual, né? Ele já faz as referências a umas das obras que são, vamos dizer, parte do mesmo universo. Sobre isso, talvez a gente pode falar daqui um pouco com a Luísa. Então, isso recomendo poder entrar e ver, estudar isso, porque é uma peça, assim, peça de publicação incrível, muito cuidadosamente construído, né, das peças, de informação exata, de narrativa, assim, contando esse mito. É bem bonito. E se nós agora voltarmos, a gente pode ver aqui uma bibliografia imprensa nos principais artigos que foram, nas épocas, feitos sobre a peça, e a gente tem também uma bibliografia bastante completa. E com isso a gente fecha, acho, aqui nosso arquivo. Se nós podemos, Fernando, voltar para uma das imagens, por favor, porque aí eu gostaria de abrir um pouco, talvez uma das 2 só, sem o lesar à volta, talvez a próxima. Mais uma. Essa aqui, tá ótimo. Luísa, acho que é muito interessante ver como essa peça se torna, dentro da produção de Tunga, uma peça assim, pivotal, né? Ela faz conexão com muitas outras obras. E eu acho que gostaria muito de ouvir um pouco fazer essas conexões, assim, o loop, né? O touro. A gente, por exemplo, já vê aqui nessa imagem muito bem o palíndromo. Para mim, é sempre uma coisa que eu acho muito interessante, porque, assim, é lido de um lado para o outro, é igual. Mas eu acho que tem muitos outros. Luísa. Tem, eu acho que no próprio o Tunga dá as dicas para a gente, né, fazer as associações, né? No próprio texto, para quem for visitar, é muito, muito bom rever. Eu tinha visto ontem e estou revendo aqui, é muito completo mesmo, né, uma reunião dessas várias existências da obra no site. O próprio Tunga dá as pistas, né? Quem for ler o texto ficcional, no primeiro parágrafo, ele se refere, se eu não estou enganada, se eu estiver enganada, você me corrige,
à situação do túnel sem início nem fim, do ão, né, dessa grande instalação que está no pavilhão do Tunga em Inhotim, né? Para quem nunca viu, é uma grande instalação do Tunga, de 80, 81, se não me engano, onde ele filma uma sessão de um túnel e onde fica num grande looping, né? Esse túnel, isso é a parte do filme, e compõe a instalação uma situação escultórica, onde a película do filme está, né, rodando no espaço, então você vê a película do filme, e um trecho também em looping do Frank Sinatra cantando Night and Day em looping. E eu acho interessante o que vou voltar ao Nervo de Prata, que todo mundo que está nos assistindo pode ver no YouTube, porque está liberado no YouTube, porque no Nervo de Prata realmente é que dá para você entender como ele concebe essa obra e tantas outras, vendo o Nervo de Prata, é como se essa obra, as Chifópogas Capilares, mas como eu digo no meu vídeo, no meu depoimento para vocês, o Vanguarda Viperina, o Eixo Exógeno, várias obras do Tunga, pelo menos dessa produção dos anos 80, é quase que como se todas delas morassem dentro desse grande túnel sem início nem fim, né? Como se morassem dentro desse túnel sem início nem fim, porque se tratava para o Tunga, né, uma questão fundamental do Tunga, que é essa imagem do touro, essa imagem da topologia, da matemática, né, desse grande pneumático, sem início nem fim, está presente de maneira recorrente no seu trabalho, né? Está presente nesse duplo que se torna um, das gêmeas unidas pelo cabelo, está presente no ão, e está presente também, se a gente for pensar na ideia do contínuo, na série de rebatimentos que a própria obra das Chifópogas tem, né? Quando a gente entende que a obra se dá através de um filme, através de fotografias, através da própria performance, através do texto, é como se o Tunga formasse uma espécie de contínuo no interior da obra que nos impede de olhá-la por um só ângulo, né? É como se nós fôssemos convidados o tempo inteiro a olhar de diversos ângulos e, portanto, né, existe uma certa conhecida opacidade da obra do Tunga, alguma interpretação apressada, né? Você realmente, né, é como se tirasse o seu chão o tempo inteiro e você fosse chamado a caminhar, né? Não existe um ponto de partida, um ponto de chegada, tá, começou aqui, terminou aqui, e aí uma compreensão. Ao contrário, a gente é chamado a caminhar dentro dessa série de rebatimentos, desses jogos de espelhos, através da obra. Uma outra coisa que eu também falo no meu vídeo, mas acho que vale a pena repetir aqui, é que quando a gente vê a obra né, ganhar essa né, encarnação, essa possibilidade de existir nessas diversas linguagens, eu sempre me lembro, porque sou uma grande leitora do Tunga, acho que o Tunga ele tinha uma capacidade de uma oratória muito poderosa, né? O Tunga, né, articulava-se muito bem através, né? As entrevistas do Tunga são riquíssimas, e uma das entrevistas do Tunga que eu gosto muito ele diz que não se via como um especialista num só fazer, mas como uma espécie de clínico geral, né? Para usar mais uma vez uma imagem agora da área da medicina, ele fala, não, eu não queria, nunca quis. O bom disso que a gente chama de arte contemporânea é justamente a possibilidade de se visitar inúmeras linguagens, de sair, né? E uma coisa deriva a outra, né? No caso das Chifópogas não tem o desenho, que é outra linguagem fundamental, que era, enfim, vou deixar também registrado aqui meu agradecimento ao Evandro Salles, que me convidou para curar com ele uma exposição chamada O Rigor da Distração, em 2018, no mar, que me deu a chance de fazer um mergulho realmente grande na obra do Tunga. Mas, então, acho que as Chifópogas Capilares, a gente vai encontrar associação com diversas obras, com as esculturas do touro, com o filme Ão, com o eixo exógeno, o perfil escultórico, né, de uma série de mulheres, né, a questão do duplo está presente na obra do Tunga, né, quase o tempo inteiro, não por acaso, vendo os vídeos da performance acontecendo, como em Inhotim, junto das instalações, das esculturas,
tudo se conecta de uma maneira tão fina, né, Johan? Elas fazem parte daquele mundo, né? Elas realmente, aí nesse sentido, o termo da Laura Lima é muito feliz, de uma escultura viva, né? E acho muito bonito também quando na ficção a ideia da separação das gêmeas, o corte do cabelo levaria à morte, né? É como se a ideia do contínuo tivesse ligado à vida, né? Ligado à vida, né? E se a gente pensa que o contínuo está ligado à vida, é impossível também a gente não lembrar como era importante para o Tunga a dimensão do erotismo, né? Um autor como Jorge Bataille vai dizer no seu livro O Erotismo que o erotismo está completamente ligado à ideia do contínuo, né? É a continuidade, né, do encontro no erotismo que é tão importante para o Bataille. Então, acho que a ideia do contínuo está ligada à ideia do desejo da vida também é algo interessante quando a gente pensa nessa separação, né, nessa fratura das gêmeas que levaria à morte delas e que a possibilidade de permanência dessa continuidade que, né, garantiria a vida de ambas. Né? É bonito isso. O que é muito lindo, eu acho que quando eu teve o privilégio de poder trabalhar com Tunga, a gente, na verdade, a gente se conhecia trabalhando juntos. Eu era diretor artístico em Inhotim, já de alguns anos, e lá pelo 2008, 2009, a gente começou a trabalhar juntos nesse grande projeto que em 2012 foi inaugurado a Galeria Psicoativa Tunga, que é esse grande, eu acho, um grande laboratório, né? Tem muitas obras, algumas das maiores culturas do Tunga estão presentes lá, eles são todos conectados, e ele tinha um pouco essa ideia de um grande percurso, né? Que é uma mistura entre um looping, né? Um touro, ou uma espiral, que você passa pelo pavilhão e você vai de uma escultura para outra e você sobe, sobe, sobe. E ele descrevia isso, às vezes, um pouco quase um acelerador, né, de partículas. Acelerador de partículas, ele gostava muito dessa imagem. Ele gostava de dizer também que o pensamento não tem paredes, né? Se o pensamento não tem paredes, quando a gente pensa um fluxo contínuo, né? A ideia do pavilhão de Inhotim, eu lembro dessa frase também dele dando uma entrevista. O pensamento não tem paredes, logo para que subir paredes e separar as coisas? Né? Não tem parede nenhuma. Mas foi muito impressionante. Para mim foi a experiência dos chifópagas na hora que a gente fez a abertura, né? A gente resolveu na abertura fazer várias das peças performáticas ao mesmo tempo. Então tinha 100 pessoas, 100 homens fazendo a Teresa, tinha as 7 ou 6 mulheres fazendo abaixo do mesmo chapéu, tinha o prole do bebê, que era 3 personagens também fazendo uma performance. Foi cozinhado um grande caldeirão de beterraba servido para o público. Tinha a trilha sonora do Arnaldo Antunes tocando no pavilhão inteiro. E tinha, às vezes, apareciam as gêmeas. E as gêmeas tinham um outro tempo. É uma coisa muito curiosa. Eu acho que isso foi uma coisa musical, que para mim, na obra do Tunga, tem sido muito importante em alguns momentos. Ele é quase um grande maestro. Quando as gêmeas entram, tudo o restante começa a quase ficar silencioso. Como se fosse uma coisa, assim, um acontecimento de crescendo e decrescendo, né? Assim, é muito, muito bonito ver isso, porque era caótico. Tinha, assim, centenas de público entre todas as performances acontecendo. Assim, era muito caótico, num bom sentido, no melhor sentido. Barulhento, pessoas se encontrando, muito poderoso. Mas esse momento delas apareceram e dar um silêncio, uma parada, foi uma coisa muito especial. Então eu queria te ouvir, talvez antes da gente abrir para mais perguntas, um pouco sobre a sua, porque eu sei que você tem uma relação com Tunga muito pessoal. Vocês foram amigos. Você conhece Tunga desde que você era criança, né? Ou jovem. Sim. E você tem participado em algumas peças, inclusive, se eu lembro bem. Então, acho que é importante, gostaria de ouvir um pouco dessa até curiosidade que a gente falou, você
teve como curadora, você trabalhou com a obra de Tunga, infelizmente, após sua morte. Sim. Mas como amiga, você tem uma carreira, assim, uma trajetória, parceria longa com ele. Eu vou tentar ser sintética, a gente está no final aqui, mas eu acho que tem algumas coisas. Eu realmente conheço o porquê. É inevitável falar, e, na verdade, desde que eu nasci, o Tunga estava na minha vida, porque o meu pai, Paulo Sérgio Duarte, um professor de História da Arte, crítico de arte, era já um grande amigo do Tunga quando eu nasci. Então, um grande amigo. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tenho uma memória muito viva da casa do Tunga, na estrada do Sorimã, na Barra da Tijuca, colada à montanha, que até o Guy Brett cita no texto, né? A casa do Tunga. Então, acho que assim, eu tenho uma memória muito grande do Tunga. É impossível lembrar do Tunga sem lembrar desse universo ao redor dele que ele foi capaz de criar, né? É um pouco um clichê quase falar das relações entre arte e vida, mas se existe um artista que eu conheci, que eu tive a sorte de conhecer, cuja vida era realmente atravessada o tempo inteiro por um certo grau de intensidade e de capacidade de povoar o seu universo ao redor, desde os pequenos objetos, desde das plantas, desde o ateliê e até das conversas que se davam naquele espaço, essa pessoa, esse artista foi o Tunga. E isso me marcou muito, isso já desde a minha infância, as conversas, né, ali, e depois na adolescência, sim, eu cheguei a fazer algumas performances com o Tunga, de trabalhos do Tunga, que viraram fotografias, que viraram vídeos, e aí talvez nessas experiências muito remotas na minha... Somos muitos, como ele gostava de dizer que eram muitos Tungas, são muitas Luísas, são muito Johanns, então aquela Luísa é uma Luísa que eu só sei um rumor daquela Luísa, mas se eu tiver que falar sobre aquela Luísa, realmente existia ali a possibilidade de experimentar de uma maneira radical, fazendo as performances, essa ideia do prolongamento, do contínuo, né, entre o corpo e os materiais, a multiplicidade de materiais, de possibilidades que estava à nossa volta a cada vez que acontecia uma dessas performances. Mas logo depois que eu interrompi esse ciclo das performances, que eu disse, não, acho que acabou aqui, tivemos até um hiato não foi simples essa interrupção, de 1 ou 2 anos onde a gente não se falou muito, e voltamos à nossa amizade de sempre, já com meus 20 e poucos anos. E aí eu tive enfim, foi depois da morte do Tunga, ele morre em junho de 2016, e logo em seguida o Evandro Salles, o autor desse vídeo que a gente viu, me chama para curar em dupla com ele uma exposição sobre Tunga, tendo como eixo o desenho, e foi uma sorte gigantesca, pois realmente eu fui chamada, né, a pesquisar de maneira aprofundada a obra do Tunga, e desde então estar em contato com a obra do Tunga realmente é como se eu fosse colocada uma vez mais nisso que eu chamei aqui de uma vibração, de uma possibilidade, de uma intensidade, né, diversa. O Tunga tinha isso, né? Ele tinha uma ideia da possibilidade. Ele gostava também de citar uma frase que dizia, né, que diz: a verdadeira vida está ausente, né? Ou seja, há que se construir, há que se criar o tempo todo, né, a vida, a experiência da vida. E com o Tunga isso acontecia, e ele se foi, mas a obra ficou, e para quem entra, você está vivendo isso agora, em contato de novo com a obra dele, é muito poderoso, né? O que ele deixou e o que a obra continua, né, reverberando. Então, na verdade, o meu amigo se foi, mas foi engraçado porque aí eu teria tanto assunto com ele hoje, porque eu não tinha tido, né? O Tunga é um artista de uma geração muito anterior à minha, não era uma obra que eu realmente tinha até então mergulhado de uma maneira mais organizada como de 2018 para cá. Mas acho que é um pouco isso. Vamos ouvir, né, as perguntas dos... Vamos. Eu acho que tem uma coisa só para, assim, essa descoberta que é muito interessante, porque a gente, para mim, é uma coisa muito curiosa com essa obra, que a gente sempre acha que a gente já conhece ela. Ela é curiosa, ela é tão curiosa. A gente talvez vê ela a primeira vez, mas a gente reconhece ela. E essa ideia de reconhecer, isso para mim é uma coisa, um talento
que o Tunga costurou com essa obra, né? Porque a gente fica até um pouco com vergonha olhando, sabe? É um pouco de shame, né? Tem uma certa vergonha de olhar para as duas meninas lá em adolescência andando e a gente olha com um olhar curioso, isso é um pouco de desconforto, mas a gente também acha muito curioso porque a gente já de alguma forma reconhece que a gente está vendo. E eu acho Isso. acho que vale a pena sublinhar o que a Gabriela falou no início, né? Se trata de um artista maiúsculo, não só para o Brasil, como para o mundo, e se trata também de, como disse a Laura Lima no vídeo, no depoimento dela, de um artista que ainda tem, acho que há muito o que se fazer ainda com a obra do Tunga, né? Tem aí um legado gigantesco que fica a tarefa para a gente, para os curadores, para os críticos, para os pesquisadores, fazer com que essa obra, né, repercuta e chegue a, né, uma... Tem uma atemporalidade na obra do Tunga, né? O Tunga acreditava muito nessa perenidade da possibilidade, né, da arte, né, que está entre nós desde sempre. Então, acho que fica uma tarefa para cada um de nós de fazer essa obra ir adiante. Vocês estão fazendo isso nesse projeto belamente. Muito bem. Vamos, Gabriela, nós temos perguntas de alguém que quer interagir com... Sí, tenemos 3 preguntas. Una de Noemí Condó, que pregunta qué significa Xifópagas. Xifópagas. ¿Qué significa esa palabra? Hay una segunda pregunta de Ana Carolina Pereira, que pregunta si la pieza es una instalación o una performance, o está en ese hiato entre las dos. Y yo quiero hacerte una pregunta a los dos, que saben ustedes mucho de Tunga, y es un poco lo que agregar una referencia más a la que Beverly Adams colocó con la pintura de Veiga Guiñard, que representa a la madre y a la tía, que está muy bien ese dato biográfico, Luisa, me parece que es genial. Y Beverly lo explora desde esa pintura. Pero hay una cosa que cuando yo vi la pieza en vivo, me recordó mucho a los sketches de El rito de la primavera de Stravinsky, muchísimo, de los ballets rusos. Y yo estoy segura, porque Tunga, yo lo conocí gracias a Beverly, por cierto, me pareció una de las personas más cultas que yo he conocido en mi vida, y estoy segura que él conocía esos sketches, pero no tengo manera de comprobarlo. Y a mí siempre me recordó el trabajo de él, esa famosa frase de Bataille que habla de la violencia de la alegría espasmódica, que tiene que ver con la pulsión de muerte. Y eso que acabas de decir, esa cita justamente me corrobora que él tenía algún tipo de relación o estableció algún tipo de relación entre esas gemelas y el rito de la primavera, que es un rito que sabemos que es un rito de iniciación sexual. Esa es mi pregunta, además de las otras. Gracias. Você começa, Johan? Eu começo, posso começar. Xifópagas é, de fato, uma conjunção, né, que são os conjoined twins, né? Gêmeas juntadas. Essa é acho que a tradução. Ele é muito pouco usado. Quando você dá xifópagos ou xifópagui, faz uma busca, você sempre vai chegar no Tunga. Mas assim, a tradução é isso. É a ideia de uma junção de gêmeas conjuntadas, capilares pelo cabelo. Pelo cabelo. A segunda pergunta é ótima, porque eu acho que a gente tentou falar disso um pouquinho. Se é uma performance, se é uma peça estática, ela é tudo isso. Eu acho que isso é muito importante entender, que ela é que ela, ao mesmo tempo, ela é uma história, uma narrativa, ela é uma performance, ela é uma fotografia still, é uma imagem, né? Ela é um filme, como a gente viu, né? Os filmes, principalmente os filmes também que o próprio Tunga fez, foi coautor, onde elas aparecem, e ela é um rumor. E nesse sentido, talvez valha a pena a gente lembrar de um termo que o Tunga gostava de usar, chamado instauração, né? Que não era nem a instalação, como a gente, né, costuma falar,
mas a instauração do Tunga, e aí tem momentos da obra do Tunga que são muito claros, seriam essa junção, justamente, da performance, da instalação, né, dessas diversas linguagens, às vezes acontecendo simultaneamente. Então, ele gostava de usar essa expressão, instauração, e talvez, de alguma maneira, mesmo as chifópagas não... Né, tem algo dessa ideia dele, da instauração, né, de várias linguagens que ocorrem simultaneamente. Ela é uma peça, acho que interessante, comparado com outras peças performáticas, de uma certa forma, do Tunga. Muitos dos outros têm um outro resultado. Elas têm também, vamos dizer, uma escultura. Então, por exemplo, eu tive o privilégio de ver isso pelo menos uma, talvez duas vezes. O Trou Rouge, uma grande instalação que também nasce a partir de uma performance ou uma instalação, né, que de fato eles, vamos dizer, bailarinos ou personagens, dança, e em algum momento... fiz parte dessa, eu fiz o convite para a primeira exposição aqui em Nova York, do Trou Rouge, sou eu com as esculturas, enfim, em 1997, isso eu acho. Né? Então, mas aí existe uma peça depois, sem necessariamente a performance se torna uma memória que aconteceu, mas isso é diferente nos chifópagas, porque nos chifópagas não é mostrado, vamos dizer, só a peruca, né? Isso não existe um objeto que sobra, ela aparece em muitas outras peças, como cabelo, como assim, o dourado, etc. A ideia da duplicidade, tudo isso aparece, mas a peça em si só existe, assim, ela existe em outros meios. Isso é muito interessante. Eu achei interessante, só para deixar registrado também, quando você disse que, fazendo a analogia da música, da orquestração, né, do Tunga como um grande, né, orquestrador ali, de quando as gêmeas apareciam em Inhotim, eu não estava lá, eu não vi, mas que é como se viesse uma outra tonalidade, mais silenciosa. Eu acho que a obra do Tunga tem realmente isso. A experiência que eu tive de fazer essa exposição, que tinha algumas esculturas, fotografias e filmes, mas, sobretudo, desenhos, me deu a clara ideia, justamente, né? O Tunga é muito conhecido pela sua verve barroca, eloquente, né? Onde as notas, né, tocam alto. Mas existe um Tunga também de notas de mais murmúrio, de mais silêncio, né? Em alguns momentos, em algumas performances, no desenho, com certeza. Então, acho que tem muitos Tungas dentro do Tunga, que também, só sublinhando, sem dúvida, a minha memória, que você me perguntou, a minha memória do Tunga, aí vai bater nisso que a Gabriela falou, de ser talvez uma dos artistas mais cultos, né, mais eruditos que eu já tive a chance realmente de conhecer e conversar. É muito impressionante a quantidade, né, enfim, de conhecimento e referências e influências que o Tunga, das mais diversas áreas que o Tunga trazia junto com ele. A pergunta da Gabriela. Repete, Gabriela, para a gente. La pregunta era sobre la referencia del rito de la primavera de Stravinsky y los ballets rusos, porque yo vi los sketches y las fotos del rito de la primavera, ya que no se puede ver ninguna filme porque así lo quiso Diaghilev. Pero estoy segura que él lo conoció, porque tiene mucho que ver con esa cuestión de las gemelas que no se separan, y de una cuestión que tiene que ver con como de abrir eso al inicio de la sexualidad. Una cosa que es muy perturbadora, ¿no? Esta cuestión de no saber dónde empezar y dónde terminar, y justamente tener enfrente que es el deseo, la sexualidad que se está despertando, ¿no? Y eso me recordó mucho la pieza, los sketches del rito de la primavera. ¿Ustedes creen que él lo tenía pensado? También hay una pregunta que hace alguien que dice, hay alguien que está diciendo acá, déjame hacer la pregunta exacta, ya va, porque acaban de aparecer otras preguntas. Relación entre rumor, poesía, relato científico, me recuerda a Tlon Uqbar Urbis Tertius de Borges. Nunca tengo hecha esa relación entre Borges y Tunga, más ver Gabriela Luisa, juntas truvi eso, dice una persona que no sé
¿quién es? ¿Será Lupe? ¿Será Lupe? En todo caso, eso preguntan. Y hay otra pregunta que tiene que ver con la gramática, más allá de lo doble y del continuo. Alguien pregunta por la gramática de la obra en sí misma, que si pueden elaborar un poco más sobre la gramática. Y Paulo Sergio Duarte acaba de precisar que True Rouge se inauguró en Nueva York en 1998. Sim. Obrigada pela correção, Paulo Sérgio. Eu acho que assim, a relação com literatura ou música, acho que como se diz, né? O Tunga era uma pessoa super culta. Eu não sei, aí Luísa me corrige se teve diretamente ligações com Stravinsky ou Borges, mas eu acho que ele... Borges, sem dúvida, era importante. Agora, esses sketches do Stravinsky eu não sei dizer. Mas é possível, como disse a Gabriela, ele... Mas eu acho que tem uma parte da sua pergunta, Gabriela, muito interessante, que tem um pouco a ver com o que eu descrevi no finalzinho, que tem a ver com, vamos dizer, a nossa reação à frente da peça. Porque muito que quando a gente fala sobre erotismo, acontece na nossa cabeça. Talvez tudo. Então, nossa leitura das gêmeas em frente uma com a outra, elas estão uma harmonia perfeita, assim, elas em si estão no mundo delas. O que acontece para nós, assim, vendo, é uma curiosidade, tem uma coisa intrigante nisso. Então, acho que para mim é muito uma leitura, assim, eu me pergunto se não é o caso quando a gente fala sobre essa parte do erotismo nessa peça, quanto ela acontece na peça e quanto ela acontece na gente vendo a peça. E esse jogo, acho que o Tunga sabia muito bem jogar. Assim, essa ideia do o que acontece com quem está vendo, como você se insere nisso, como você percorre por uma instalação, como você interage com suas culturas, como de repente tem coisas no chão que você tem que passar por cima e eles têm uma certa ideia de escala que às vezes se relaciona à sua escala de corpo, às vezes não. Eles, assim, eu acho que ele tem sempre, eu acho que isso é vamos dizer, uma coisa muito preciosa na obra do Tunga, mas também eu acho muito presente na tradição escultural brasileira, a ideia que a espectadora é uma participante ativa na construção de uma obra. E o Tunga tem isso muito claramente também presente, eu acho que em todas as suas peças. Quando ele, por exemplo, fala do acelerador de partículas, ele não só fala das culturas e os sentidos que eles têm, ele fala das pessoas que entram num pavilhão como é de Inhotim e tem reações e são perturbados e acelerados por essa experiência. Então, isso é muito interessante. Então, acho que essa ideia de uma participação do espectador, da espectadora, na construção do sentido e da leitura é fundamental. E ele dominou isso de uma forma, domina isso na obra, assim, brilhantemente. E acho que tem uma dimensão onírica, né? Acho que a gente não falou de sonho, né? Não dá para falar do Tunga sem falar do sonho, que, na verdade, quando a gente fica falando muito de realidade e ficção, acho que vale a pena só sublinhar também que esse cruzamento entre, né, material onírico e o que acontece na vigília, né, era fundamental para o Tunga, né? O Tunga fazia, né, realmente... Aí eu acho que a sua obra e a sua vida se tratam também desse exercício intencional de valorizar o que se passa, né? Não à toa, né? Obviamente, um artista para quem as questões da psicanálise, as questões do surrealismo foram muito importantes, né? E se a gente lembra que as chifópogas foram publicadas pela primeira vez numa revista de psicanálise, né? A gente tem que falar da dimensão dos sonhos e eu acho que o Tunga gostava de dizer que 99% das pessoas sonham. Eu sonho, você sonha, todos nós sonhamos. Mas quase ninguém, né, dá a devida importância àquilo que acontece nos sonhos. E para ele, sem dúvida, uma vida mais intensa, interessante e aberta de possibilidades se daria a partir do momento que a gente prestasse devida atenção ao que acontece nos sonhos e tratasse de fazer esses cruzamentos entre o que se dá na esfera
onírica, o que se dá na vigília. Es como el laboratorio de la subjetividad para Tunga. Sim, sem dúvida. Sí, es Exatamente. lindísimo. Sergio Pablo Duarte agrega también que en el 99 Tunga tuvo una exposición en Recoleta, en Buenos Aires. Es bueno saber esto, que Sim, posiblemente allá vieron. eu estava lá, eu vi. Sí. Sim. E fiz, acho que essa foi uma das últimas performances que eu participei. Do Tunga foi em 99 na Recoleta, eu acho, se eu não me engano. Acho que eu andei por aqueles vidros. Casualmente. Talvez estivéssemos lá no mesmo momento, Gabriela. Yo no estaba ahí, yo la vi No. en Caracas. Em Caracas. Yo la vi en Caracas. Y, yo no tengo más preguntas que haya recogido. No sé si Lupe por el otro lado tiene otras preguntas. Yo no tengo más preguntas. Pero en todo caso, a mí me parece que este diálogo fue muy productivo. Y alguien pregunta cómo ver todas las presentaciones de la performance, que fueron muchísimas. ¿Dónde se puede ver ese material? En el Instituto Tunga, supongo. Acho que o Instituto Tunga, que está presente aqui, eu acho que inclusive no auditório, acho que uma parte da missão do Instituto é divulgar a obra do Tunga, mas eu acho que esse projeto aqui, a gente está tendo aqui, é talvez uma plataforma já preparada, e eu acho que... O Tunga deixou, para todo pesquisador, ele deixou um site muito completo sobre a obra dele. Para qualquer pesquisador, eu recomendo fortemente acessar o site do artista, tem uma cronologia vasta, você clica em cada ano, a partir desde uma exposição de 1974, se não me engano, chamada Museu da Masturbação Infantil, cujo texto era do M.D. Magno, um psicanalista brasileiro muito importante no diálogo, no primeiro momento da obra do Tunga, sem dúvida. A gente vai percorrendo o site, tem um material vastíssimo ali dentro, tanto de imagens, quanto de textos, quanto de matérias de jornais, e até mesmo textos feitos especialmente para o site, mini textos, comentários, feitos pelo Tunga às vezes a quatro mãos, com seu grande parceiro Fernando Santana, de ateliê. Então, eu recomendo vivamente que, para quem quiser mergulhar na obra do Tunga como um todo, uma maneira simples e fácil, por exemplo, é aceder ao site do artista. Y mientras tanto, el rumor contiene la información esencial sobre la pieza, donde hay no solamente fotografías y una reconstrucción de los elementos que lo componen, que son centrífugos, pero que de alguna manera tienen un campo magnético en ese site. También hay textos muy importantes que se pueden leer. Entonces, creo que el trabajo que ustedes hicieron de recorrido por el archivo indica que aquel que quiera interesarse mucho más a profundidad, que visite la página web, y que si necesita saber más de Tunga, que se meta en el Instituto Tunga para ver más cosas del artista. Nos dice Clara Gershman que la información está allí, la que la gente está pidiendo. Sim, de todas maneras, Guadalupe Requena y Clara Gershman en el chat están colocando los sites requeridos para que la gente acceda a la información. Y creo que hasta aquí llegamos. No veo más preguntas. A ver, déjeme ver si me estoy saltando algo. Por cierto, que la pregunta de Borges la hizo Gustavo Prado, que es un artista que vive acá, brasileño, en Nueva York. Tú lo conoces, ¿no? Sim, um amigo. Querido. Es amigo mío, es muy querido. Muito querido. Sí, es muy... sí. Gracias, Gustavo, por una pregunta muy linda. A nivel inicial, a las docentes de niños pequeños, ¿crees que sea pertinente en performance? ¿Cómo acercar? Ajá. Alguien pregunta que cómo acercar esta performance a niños pequeños. Pregunta una persona desde el punto de vista de un docente, de un educador. Y creo que aquí terminamos, ¿no? Con esto. Johan, eu deixo para você. Johan. Não sei se eu entendi direito. Como a gente deixa essa... Como apresentar a performance para pequenos, para crianças? E acho que a pergunta vem de um professor. É muito interessante. O filme que
que foi feito pelo Evandro Salles, ele foi feito para uma exposição chamada Arte para Crianças. É Então, ele verdade. foi especialmente feito para crianças. Eu perguntei ao Evandro o que o próprio Tunga achava do filme, e ele me contou um pouco como eles trabalharam, não diretamente juntos, mas em ping-pong, um pouquinho até o filme ficar pronto. E, curiosamente, o Tunga achava, supostamente, que o filme não seria adequado para crianças, mas que eles não iam entender nada. Mas o Evandro diz, o Tunga não sabia. As crianças adoravam ver o filme. Então, acho que isso é muito interessante. No depoimento, a Diana e a Júlia Hamar, que foram as duas que fizeram essa performance dentro da própria exposição para crianças, relatam sobre a interação de crianças com elas. E isso é muito interessante, então eu recomendo ouvir isso, ver isso delas falando, porque é bem bonito como elas falam dessa ideia de, vamos dizer, tentar entender que é esse ser vivo, né, de duas meninas conectadas pelo cabelo. Bueno, muchísimas gracias a Luisa y a Jochen. Esto ha sido una conversación muy rica y realmente, más que ping-pong, esto ha sido como un río que fluye, ¿no? Yo descubrí aspectos de Tunga que sospechaba que existían, y les agradezco mucho esta oportunidad de ver un archivo especializado en una obra que yo creo que es una obra esencial para la historia del performance, no solamente de América Latina, sino también para la historia del performance global. Bueno, muchas gracias y esto queda en la web. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigado. Gracias Muito al obrigada, Malva. Johan. Obrigado, E Luísa. E toda a equipe que tornou possível a gente estar aqui via Zoom. Todos. Fernando, Lupe, Verónica, todos, Lua, todos están acá. Muchísimas gracias. Y a las traductoras que hicieron un trabajo impecable. Cuídense mucho. Muito obrigado. Y cuídense mucho. Y en unos meses tendremos un mejor panorama, yo creo. Mientras tanto, nos vamos a enriquecer con Tunga. Chao. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Buenas noches.